Você já imaginou como seria assistir ao primeiro videoclipe em cores da televisão brasileira? Em 28 de abril de 1974, no Fantástico, Raul Seixas surpreendeu o país com uma obra que misturava música, Goiás, news, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Arte e tecnologia de um jeito que ninguém jamais havia visto. Estamos falando do clipe de Guita, dirigido por Ciro Del Nero, um verdadeiro visionário. Mas o curioso é que, apesar de ter sido o primeiro clipe produzido em cores, ele foi o segundo a ser exibido naquela noite histórica, ficando atrás apenas de Bom Tempo, de Sônia Santos. O público, acostumado com a TV em preto e branco, ficou hipnotizado com as imagens surrealistas e as cores vibrantes. Era o início de uma revolução visual na música brasileira, e Raul Seixas, ao lado de Paulo Coelho, sabia exatamente o impacto que queria causar. Transportar o espectador para uma dimensão mística e quase espiritual, assim como a letra de Guita sugeria. Para alcançar essa estética única, Ciro Del Nero mergulhou no universo surrealista e buscou inspiração em grandes mestres da arte como Salvador Dalí, Max Ernst, Hieronymus Bosch, Odilon Redon e Francis Bacon. O clipe foi criado usando uma técnica usada para a época, o chroma key. Raul foi colocado atrás de uma estrutura cônica pintada de azul, vestindo uma roupa em formato piramidal, para que os efeitos visuais fossem inseridos posteriormente. A intenção era clara: construir uma atmosfera onírica, quase como se o espectador estivesse assistindo a um sonho. Em uma entrevista ao Museu da TV, em 1998, Ciro revelou: eles queriam algo surrealista, onírico, e o texto era Guita. Criei com essas figuras toda a mítica que o Raul queria passar. O trabalho foi tão marcante que Ciro recebeu o apelido carinhoso de Ciro Chroma Key, já que dominava como ninguém essa técnica inovadora no Fantástico. O resultado foi um videoclipe que atravessou o tempo e continua impressionando até hoje. As imagens de Raul cercado por obras de arte icônicas e efeitos psicodélicos não apenas traduziam o significado profundo da música, mas também consolidaram o artista como uma figura mística na cultura brasileira. Guita não era apenas uma canção, era um manifesto visual e sonoro que refletia as influências esotéricas e filosóficas de Raul e Paulo Coelho. E pensar que tudo isso foi transmitido em um Brasil que ainda dava os primeiros passos no uso da TV em cores. Esse momento entrou para a história como um divisor de águas, mostrando que a música poderia ser sentida não só pelos ouvidos, mas também pelos olhos. Uma experiência completa que marcou gerações e firmou Raul Seixas como o verdadeiro maluco beleza. Agora imagine o impacto desse momento em um Brasil que até então só conhecia a televisão em preto e branco. O país inteiro estava diante de uma tela que, pela primeira vez, explodia em cores e formas nunca vistas, como se um portal tivesse se aberto direto na sala de estar das famílias. Quando Raul Seixas apareceu em Guita, envolto em um cenário psicodélico, surrealista e cheio de simbolismos, as pessoas mal conseguiam acreditar no que viam. Era muito mais do que música. Era arte pura, era uma viagem visual e sonora que mexia com os sentidos. Cada cor, cada efeito e cada elemento gráfico pareciam ter sido cuidadosamente escolhidos para provocar uma experiência quase espiritual, fazendo jus à essência mística da letra composta por Raul e Paulo Coelho. O clipe não era só inovação tecnológica, era também uma ruptura cultural, uma ousadia em tempos onde a censura e o conservadorismo ainda eram fortes no Brasil. Ciro Del Nero, com sua mente brilhante e criativa, sabia que precisava criar algo à altura da ambição de Raul Seixas. Por isso, ele ousou ao trazer o surrealismo para dentro da televisão brasileira, em uma época onde o simples uso do chroma key já era considerado revolucionário. A escolha de colocar Raul em uma estrutura piramidal e cercá-lo de imagens que remetiam ao inconsciente coletivo foi estratégica. Ela tinha a intenção de mexer com o psicológico do espectador. As referências a Salvador Dalí e Hieronymus Bosch eram claras nas distorções, nas cores vibrantes e nas figuras oníricas que surgiam na tela. Cada detalhe do clipe tinha uma função. Cada elemento visual dialogava diretamente com a letra de Guita, que por si só já era carregada de simbolismos esotéricos.
Ciro afirmou em entrevistas que queria levar o público para dentro de um sonho e conseguiu. Tanto que até hoje, ao rever essas imagens, é impossível não se sentir transportado para outra dimensão. E o mais fascinante é pensar no timing histórico em que tudo isso aconteceu. Em 1974, o Brasil estava começando a explorar as cores na televisão, mas ainda vivia sob um regime militar que controlava a mídia e limitava a expressão artística. Mesmo assim, Raul Seixas e Paulo Coelho conseguiram passar mensagens profundas sobre espiritualidade, liberdade e transformação através de Gita. O videoclipe, com sua estética quase lisérgica, parecia ser um grito silencioso por expansão de consciência, algo que dialogava diretamente com a contracultura da época. Não era apenas um clipe, era um ritual transmitido em rede nacional, que desafiava o status quo e inaugurava uma nova era para a música brasileira. E é justamente por isso que Gita não envelheceu, ele continua sendo uma obra atemporal, capaz de impactar qualquer pessoa que assista, seja pela primeira ou pela 100ª vez. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Agora feche os olhos e tente se transportar para aquele domingo, 28 de abril de 1974. Imagine uma sala de estar simples, uma família brasileira reunida em frente à televisão, acostumada com imagens em preto e branco, quando de repente a tela se enche de cores vibrantes, efeitos psicodélicos e a figura mística de Raul Seixas surge em cena. O impacto foi imediato. O país inteiro parou, hipnotizado. As crianças se perguntavam se aquilo era magia. Os adultos, perplexos, tentavam entender como a televisão podia mostrar algo tão diferente de tudo o que já tinham visto. E no centro desse furacão visual, Raul, o maluco beleza, não apenas cantava, mas parecia guiar o público para dentro de uma viagem espiritual, uma experiência que ia muito além da música. Ali, cada segundo parecia um convite para expandir a mente e abrir os olhos para um mundo completamente novo. Ciro Del Nero não queria apenas impressionar com cores e efeitos. Ele queria provocar emoções profundas. Cada escolha estética tinha uma função. O cone azul simbolizava o portal para outras dimensões. A roupa piramidal representava a busca pelo conhecimento espiritual. As imagens surreais remetiam aos sonhos e ao subconsciente coletivo. Para uma geração inteira, aquilo foi mais do que entretenimento, foi um choque cultural. Era como se Raul estivesse dizendo: desperte, veja além do que está diante de você. E não podemos esquecer que esse trabalho nasceu em meio a um Brasil que vivia a repressão da ditadura, onde mensagens sutis se tornavam gritos de liberdade camuflados. Assistir ao clipe de Gita naquela época era para muitos um ato de resistência silenciosa, um sopro de inspiração que alimentava a imaginação em tempos tão cinzentos. E o que torna a Gita tão especial é justamente isso, a capacidade de atravessar gerações e continuar sendo atual. Hoje, com toda a tecnologia disponível, ainda é impossível assistir ao videoclipe sem sentir um arrepio. As imagens de Raul cercado por obras de arte icônicas, as cores vibrantes que dançam como se tivessem vida própria e a música carregada de simbolismo nos lembram que a arte, quando feita com alma, é eterna. Ciro Del Nero criou algo que não era apenas um videoclipe, era uma obra de arte que revolucionou a televisão e a música no Brasil. E Raul Seixas, com sua genialidade e ousadia, se firmou como uma figura quase mítica, alguém que não tinha medo de desafiar os limites. O resultado? Um marco que mudou para sempre a forma como os brasileiros consumiam música e imagem. Agora pense no peso histórico desse momento. O Brasil de 1974 ainda estava mergulhado na rigidez do regime militar. A liberdade de expressão era limitada. E a TV em cores era um luxo que poucas pessoas haviam experimentado. Em meio a esse cenário, surge Raul Seixas, ousado e visionário, com uma música carregada de simbolismos esotéricos e filosóficos, acompanhado por um videoclipe que parecia mais uma obra surrealista do que uma simples produção televisiva. Quando as primeiras notas de Gita ecoaram nas casas brasileiras, o impacto não foi só nos ouvidos,
foi uma pancada direta na percepção visual e emocional de uma nação inteira. Para muitos, era como se Raul estivesse rasgando o véu da realidade cinzenta e convidando o público a enxergar além, a questionar, a imaginar. Aquela transmissão não foi apenas entretenimento. Foi quase um ritual coletivo, um momento onde a arte encontrou um jeito de furar o bloqueio da censura e atingir o inconsciente das pessoas. E é impossível falar sobre o clipe de Guita sem destacar o gênio criativo por trás das câmeras. Ciro Del Nero, conhecido mais tarde como Ciro Chroma Key, foi o responsável por materializar o universo místico que Raul e Paulo Coelho sonhavam. O uso do Chroma Key, uma técnica revolucionária para a época, permitiu que Raul surgisse envolto por cenários oníricos, com referências diretas a mestres do surrealismo como Salvador Dalí, Hieronymus Bosch e Max Ernst. Ciro não tinha medo de ousar, e cada elemento visual tinha uma intenção clara: conduzir o espectador a um estado quase meditativo, onde música e imagem se fundiam em uma experiência transcendental. O cone azul, a roupa em formato de pirâmide, as pinturas que se misturavam às imagens. Tudo foi planejado para causar estranhamento e fascínio. Era como se Raul estivesse dizendo: essa não é uma canção para ser apenas ouvida, mas sentida com toda a sua alma. E o mais impressionante é perceber como, quase 5 décadas depois, o impacto de Guita continua vivo. As gerações atuais, acostumadas a clipes com efeitos especiais de última geração, ainda se surpreendem com a ousadia daquele trabalho pioneiro. Não se tratava de tecnologia avançada, mas de visão artística e coragem para romper com os padrões da época. Raul Seixas não queria apenas cantar. Ele queria provocar uma revolução interior em cada espectador. E conseguiu. Naquela noite de abril, ele abriu uma porta para uma nova forma de consumir música, onde som e imagem se tornavam um só. Foi ali que Raul deixou de ser apenas um cantor e passou a ser um ícone místico, o verdadeiro maluco beleza, que continua inspirando e despertando consciências até hoje. Imagine o que foi para o público da época, acostumado com a monotonia das imagens em preto e branco, ser bombardeado de repente por uma explosão de cores vibrantes e efeitos visuais que mais pareciam alucinações. As pessoas ficaram em choque. Houve quem ligasse para familiares apenas para contar que estava vendo cores pela primeira vez na televisão. E no centro desse espetáculo, lá estava Raul Seixas, o maluco beleza, entoando versos profundos de Guita, enquanto imagens surrealistas o cercavam como se fossem portais para outra dimensão. As crianças ficavam hipnotizadas, os jovens sentiam o coração acelerar, e até os mais velhos, resistentes às mudanças, não conseguiam tirar os olhos da tela. Era mais do que um videoclipe. Era uma experiência sensorial completa que tocava cada espectador de um jeito diferente. Para alguns, foi apenas novidade tecnológica. Para outros, uma revelação espiritual, quase uma epifania transmitida direto para as salas de estar brasileiras. E o mérito disso tudo não se limita a Raul. Ciro Del Nero, com sua mente ousada, conseguiu algo praticamente impossível em 1974. Transformar uma limitação técnica em arte pura. O Chroma Key, que para muitos era apenas uma ferramenta, nas mãos de Ciro virou poesia visual. Ele colocou Raul em um espaço etéreo, rodeado por obras de arte que remetiam ao inconsciente coletivo da humanidade. Salvador Dalí, Francis Bacon e Hieronymus Bosch, todos pareciam ter inspirado aquela atmosfera que oscilava entre o sonho e o pesadelo. Era como se Raul fosse um guia espiritual, levando o espectador para uma viagem interior, um mergulho no próprio eu mais profundo. Para uma sociedade reprimida e carente de novas experiências, aquilo foi um choque cultural e emocional. Era a prova de que a música podia ir além do som e se tornar um portal para dimensões onde só a arte consegue chegar. E é por isso que Guita continua tão relevante até hoje. Não importa quantas décadas se passem ou quantas tecnologias surjam, o impacto daquele clipe permanece intacto. Assistir a Raul Seixas envolto em imagens surrealistas, no auge de sua genialidade, é como assistir ao nascimento de uma revolução. Ali, diante de milhões de telespectadores, Raul deixou claro que a música brasileira tinha muito mais a oferecer do que melodias e letras bonitas. Ela podia ser uma experiência transcendental,
um despertar de consciência. E naquele momento histórico, no Fantástico, uma mensagem foi enviada não apenas para os ouvidos, mas diretamente para a alma de cada brasileiro. Porque Gita não foi apenas um videoclipe, foi um convite para abrir os olhos. E você, está pronto para enxergar além das cores? Porque uma vez que você entra no universo de Raul Seixas, nunca mais sai o mesmo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!